E aí pessoal, me chamo Breno Pinheiro, sou engenheiro eletricista e ajudo profissionais do setor energético a dominarem a conta de energia de qualquer empresa. E hoje nós vamos falar sobre a importância do gerador em horário de ponta, né? Quais são as vantagens que você terá ali com esse gerador. E queria trazer aqui, né, essa apresentação e para a gente entender, né, verificar, visualizar as oportunidades, a gente precisa entender como ocorre os postos horários. Então, nós temos basicamente dois postos horários, quando isso falando de média tensão, média e alta tensão. Nós temos o horário ponta e o fora ponta. O fora ponta seria o horário mais barato e o ponta o horário mais caro. Aqui queria trazer para vocês que, por exemplo, em baixa tensão a gente tem a possibilidade de ter o horário de ponta também. Em que sentido? No sentido de você colocar a opção, né, pela tarifa branca. Então, com a opção da tarifa branca, você consegue ter também horário de ponta no consumidor de baixa tensão. A diferença é que o consumidor de baixa tensão, ele vai ter o ponta, fora ponta e o horário intermediário. Certo? Isso caso você faça a opção pela tarifa branca. Mas caso contrário, na tarifa convencional do consumidor de baixa, você vai ter apenas a tarifa única, né, que é a mesma tarifa para todos os horários. Então, assim, o que é a tarifa de ponta? Tanto na tarifa branca quanto para consumidor do grupo A. A tarifa de ponta, elas são aquelas 3 horas consecutivas que a tarifa é bem mais alta. Dependendo da situação que você tiver, da unidade, essa tarifa ela pode ser de 2 a 20 vezes mais cara que o horário fora ponta. Então, acho que é importante deixar isso claro, né, porque esse horário de ponta ele existe para incentivar a redução de consumo. Então, o que o legislador pensou quando ele instituiu essa regra? Pensou o seguinte: tem determinados horários que tem um pico de consumo na rede elétrica brasileira e se a rede não atender, vai começar a ter alguns apagões pontuais, né? Vai ter que desligar alguma cidade ou algumas cidades, né, para poder a rede atender. Então, o que ele pensou? Se for investir em rede para atender de forma a horário de ponta, independente de qual seja ele, o que vai acontecer? Vai ser feito investimento atrás de investimento. Então, o que ele pensou? Bom, eu posso investir em mais infraestrutura da rede, ou então eu posso fazer com que se reduza o consumo. E que em vez de o pico ficar em cima, ele ficar um pouco mais embaixo. E aí eu projeto minha estrutura para esse pico aqui mais baixo e eu vou ter uma redução no investimento. E isso é bom porque quanto mais investimento, quem paga todo investimento do setor elétrico é o consumidor. Então a conta fica mais barata quando você faz isso. Certo? Então o horário de ponta ele serve para incentivar isso. Então quando ele coloca o horário de ponta mais caro, o consumidor ele vai procurar alternativas. Então ele vai ver, de repente vai ter algumas tecnologias de geração, por exemplo, que ele vai conseguir o custo mais barato do que deixar na rede, que é o que a gente vai ver, que é o caso do gerador a óleo diesel. Pode ser também um banco de baterias, né, caso em algum momento
venha a se tornar mais viável, né, mais barato, o custo da bateria venha a ficar mais barato do que o horário de ponta, aí viabiliza colocar banco de baterias também. Uma outra forma que pode ser feito é deslocar o consumo, né? Em vez de você deixar aberto ali aquele horário de ponta, seu estabelecimento, a sua fábrica, por exemplo, você altera o horário de produção. Em vez de ter horário da noite, você pega esse horário e coloca para amanhã, por exemplo. É uma outra forma, é o deslocamento de carga, né, que você faz. Mas, bom, nesse caso, a gente vai tratar, então, de colocar um gerador no horário de ponta, né, um gerador para poder baratear esse custo de ponta. E chegamos aqui. Essa imagem belíssima que você está vendo é a imagem de um gerador a óleo diesel, né? Na verdade é chamado de GMG, né? Que é o grupo motogerador. O que quer dizer isso? É um conjunto de máquinas composto de motor e gerador. Eu vou botar aqui o pincel, o apontador a laser, para tentar lhe mostrar melhor um pouco. Aqui você vai ter o seguinte, essa parte aqui é a ventilação, né? Quando é acoplada ao eixo do motor. Quando starta o motor, gira aqui um ventilador para poder fazer correr o ar, né? Fazer correr o vento aqui em cima e resfriar. Então, resfriar aqui a máquina, né? O conjunto. E aí você tem aqui de verde, você está vendo o motor, né? É um motor a óleo diesel, né? Aqui em cima é a exaustão do motor, né? Onde vai estar jogando o ar, né? A fumaça da queima, né? Os gases da queima. E esse equipamento preto aqui, ele é o alternador. O alternador é o que se propriamente diz, propriamente chamado de gerador. Então o alternador tem um eixo que quando ele é girado, ele vai jogar tensão nos terminais de saída. Só que aí você teria que ter uma pessoa girando, né, que não é viável. O que se faz então? Coloca um motor a diesel. Então o motor vai fazer girar, né? Então, por exemplo, aqui, nesse caso é um motor de caminhão, né? Aqui no Brasil foi feita essa adaptação, né? Uma adaptação de baixo custo, de colocar um motor de caminhão a diesel junto com o alternador. Se for lá nos Estados Unidos, você vai ver que o GMG, o grupo motogerador, na verdade ele é um pouco diferente. É um motor específico para alternador mesmo. Entendeu? Ele vai ter um pouco mais de eficiência e tal, só que acaba sendo mais caro. Certo? Então, você vai ter também esse quadro elétrico, que é um quadro que você vai... Aqui, ó, tem esse equipamento preto, é o controlador. Você vai poder estar controlando, startando o gerador por aqui, né? Você pode dar o comando para iniciar, para transferir a carga. É tudo feito por aqui. Certo? Passando, a gente tem o reservatório diesel. O que acontece? O gerador, voltando aqui no gerador, ele vai bombear o diesel desse reservatório, né, que geralmente fica localizado no mar externo. O gerador, ele é aberto assim, normalmente ele fica dentro de alvenaria, fica numa salinha própria dele. Tem ele também carenado, né, próprio para colocar em ambiente externo, e o reservatório fica no ambiente externo mesmo. Esse aqui é de 40 mil litros, mas normalmente você vai ver ali de 5 mil, 3 mil litros, né, esse reservatório que é o tanque aéreo de diesel, certo? E aí dele vai bombear lá para o gerador. Porém, ele não bombeia diretamente para o gerador. O que ele faz? Ele bombeia para esse outro reservatório, é o que a gente chama carinhosamente de porquinho, né? Porque, por exemplo, esse aqui, ó, parece um porco.
Se você tiver bastante criatividade, você vai enxergar um porco aqui. Mas certo, é chamado de porquinho, esses tipos de reservatórios. Enquanto esse aqui é 3 mil, 5 mil, 10 mil litros, 40 mil litros, como é o caso aqui da foto, esses porquinhos eles são de 200 a 300 litros, né? Então é bem menos. O que normalmente é feito? Dentro da sala do gerador ou então próximo do gerador é colocado o porquinho e o reservatório, o tanque diesel, ele bombeia para o porquinho e o porquinho bombeia para o gerador, certo? Então assim você vai ter o funcionamento do gerador, né? O consumo do combustível do gerador. E aí esse tanque ele tem que ficar na área externa, esse tanque maior, né, tem que ficar na área externa porque o abastecimento é feito nesse tanque. Então quando você chama abastecimento, chama o carro, né, do posto lá para abastecer, ele vai vir com um caminhão próprio para abastecimento para poder bombear para esse reservatório, certo? Dito isso, continuando aqui, junto também com o gerador, com o grupo gerador, a gente vai ter também o QTA, que é o quadro de transferência automática. Principalmente se você tiver mais de um gerador, porque é esse quadro que vai estar comandando os geradores individualmente. Então, lembra que, voltando aqui no gerador, que tem um quadrozinho individual, se for um gerador só, você consegue estar atuando por ele tranquilamente, né? Mas quando você tem 2, 3, 4 geradores, 4 equipamentos desses, fica um pouco mais complicado você ter que startar de um por um e você dá a partida de um por um. Então você coloca um QTA, quadro de transferência automática, que se liga a todos os geradores da unidade, e esse gerador e esse quadro, né, ele ligado ao gerador, ele vai estar fazendo a transferência automática, né, da rede. O que acontece? Ele fica monitorando a rede. Então, quando chega ali a energia na subestação, da subestação ele passa primeiro pelo QTA para depois ir para o QGBT, né, que é o quadro geral de baixa tensão. O QTA ele vai estar monitorando a rede. Então, se tiver tensão na rede, ele vai jogar a tensão da rede para o QGBT. Aí faltou energia, caiu a tensão da rede, ele vai monitorar, ele vai perceber, opa, está sem tensão. Na hora que ele percebe isso, ele dá partida em todos os geradores começam, dá partida. O gerador, para ele assumir a carga, ele tem que estar já no RPM, né, rotações por minuto dele, para poder gerar os 60 Hz, né, no caso aqui do Brasil. Então, ele tem que ter um tempo para se preparar para depois assumir a carga. Geralmente varia aí de 1 minuto, 2, dependendo do gerador que você comprar. E aí, quando ele atingir ali a velocidade, a tensão para assumir a rede, aí sim ele assume a tensão. E assim, o gerador, ele deve assumir, por norma, deve assumir a tensão em rampa. O que isso quer dizer? Não pode fazer a transferência total da carga de uma hora para outra para o gerador. Tem que ser tipo assim, aos pouquinhos. Joga um pouco de carga para o gerador. É tipo assim, por exemplo, está 100% para a rede da concessionária, 0 para o gerador. Então, no momento seguinte, bota 90 para a concessionária, 10 para o gerador. 80 para a concessionária, 20 para o gerador. Então, ele faz isso. Vai reduzindo a concessionária e jogando a carga para o gerador dessa forma. Entendeu? Para poder não ocasionar um impacto na rede, né? Porque senão todo o bairro ali pode sentir. Certo? O Adrian, boa tarde, Adrian. Tô vendo aqui sua mensagem. Ele perguntou aqui, né? Também pode ser utilizado a fotovoltaica off-grid? Perfeito, pode ser utilizado sim, né? No caso, para assumir horário de ponta. O que acontece? Com a fotovoltaica off-grid, você vai ter ali o banco de baterias, né? no seu estabelecimento. A energia solar, a fotovoltaica, vai estar carregando a bateria durante o dia.
E aí, ao carregar a bateria durante o dia, quando chegar no horário de ponta, o que vai acontecer? O controlador da bateria vai transferir a carga da rede para a bateria. É uma opção também, inclusive, já é uma tecnologia bastante utilizada. Então, em vez de usar o gerador, você pode usar sim a fotovoltaica off-grid. Infelizmente, hoje, em 2023, ainda é mais cara essa solução do que o gerador. Mas a tendência mesmo é no futuro cada vez mais ela ficar mais barata, principalmente com o barateamento das placas que a gente está observando, certo? Continuando, aqui eu trouxe um estudo de caso para a gente poder observar o impacto, né? E aí, Adrian, esse impacto aqui, esse estudo de caso que a gente vai ver com o gerador, da mesma forma vai ser o impacto também de uma fotovoltaica off-grid. Bom, eu estou aqui com uma unidade consumidora que está no ambiente cativo, ou seja, ela compra energia da concessionária, ela é uma unidade A4, com tensão de fornecimento de 13,8 kV, atendida pela Light, né, no Rio de Janeiro, certo? E eu tenho aqui a curva de carga. Essa curva de carga, ela é de um dia típico dessa unidade, uma fábrica, é uma curva típica. Então, na madrugada a gente vê que tem uma carga próxima ali de 800 kW e durante o dia, né, a plena carga dela ali fica em torno ali de 1.800 kW. E eu destaquei aqui de laranja os horários de ponta. Então, toda essa parte branca, aqui toda essa parte que não está destacada, ela vai estar no horário fora ponta, que é mais barato. Mas na hora que entra nesse horário laranja, a tarifa vai lá para cima e o custo fica bem oneroso, certo? E aí, pegando os dados de consumo dessa unidade, a gente tem que no horário fora ponta, durante um mês, ela vai ter ali 888 MWh de consumo, ou 888 mil kWh. Na ponta, vai ter 105.753 kWh de consumo, certo? E aí, o que a gente tem aqui? Que pelas tarifas lá da Light, já com os impostos, a gente vai ter que no horário fora ponta, a tarifa ela é em torno ali de 71 centavos por kWh e no horário ponta de R$2, né? Então FP fora ponta, NP na ponta. Isso não é determinado em lugar nenhum. É apenas uma forma que eu escolho de falar. Você pode ver em livros talvez outra forma, ou então outras pessoas falando de uma forma diferente. Na concessionária, tem concessionária que chama FP, NP, tem concessionária que chama só FP e P, sem o N. Então fica a critério de cada um, certo? Mas aí quando eu faço a conta aqui, né, do fora ponta e do ponta, a gente tem que o valor pago no horário fora ponta, só de consumo, é de R$633 mil. No horário de ponta, R$219 mil. Ou seja, só de consumo, essa unidade está pagando 850 mil por mês. Isso é porque eu não estou considerando aqui a parte de demanda. Por que eu não estou considerando a parte de demanda? Se a gente voltar aqui atrás, a gente vê que a maior carga está no horário fora ponta. Então, mesmo que eu zere todo esse consumo aqui, né, porque ele vai passar para o gerador. Então, o meu medidor de energia, que é da concessionária, ele vai ter o seguinte, vai ter um comportamento assim. Vai vir aqui o consumo, chegou aqui nas 18 horas, vai zerar, né, porque o gerador vai assumir a carga. Vai ficar zerado até as 20, né? Na verdade, 18, 19, 20, isso. Até as 20. 21, na verdade, né? Até as 21. E aí, chegou às 21, sobe. Só para entender, porque aqui eu estou colocando o seguinte. Esse horário aqui embaixo, por exemplo, horário das 20 horas, é o consumo de 19 às 20. Horário às 16 é o consumo de 15 às 16. Então, aqui, na verdade, é a finalização.
Então, se está aqui em cima do 18, porque está começando às 18, está começando às 18 e está terminando às 21. Né? São 3 horas de ponta. Mas, beleza, são parênteses. Então é isso, então vai ter essa redução. Só que, se você observar, quando zera aqui no horário de ponta, a maior potência ainda continua sendo no horário de fora ponta. Ou seja, essa situação aqui não vai alterar nada a parte da demanda consumida ou demanda contratada. A mesma coisa com se tivesse placa solar, né? Também não ia alterar muita coisa, certo? Então, voltando aqui, eu estou considerando apenas o consumo por conta disso, a demanda não vai ser afetada. Mas se tivesse a demanda, provavelmente essa conta deve chegar em torno aí de 1,5 milhão por mês. Avançando, o que a gente tem então? Deixa eu voltar mais uma vez para mostrar para vocês um detalhe. O consumo de pico aqui, a potência de pico que a gente vai achar em torno aí de 1.800 kW. Então, para poder a gente ter 1.800 kW, a gente vai ter 1.800 kW garantido com um gerador de 2.500 kVA, certo? Só que é um pouco difícil você conseguir um gerador desse 2.500 kVA. Ele é maior, mais caro, né? Então, normalmente, o que as empresas fazem? Elas colocam mais de um gerador. Nesse caso, eu pensei aqui em 2 geradores de 1.270 kVA. Aqui, eu poderia botar também 5 geradores de 500 kVA, entendeu? Aqui vai depender do que você quer fazer. Eu botei 2 de 1.270 para ficar mais fácil a conta, certo? Que não foi feita aqui uma análise específica sobre qual gerador usar. É mais para poder vocês verem que a conta faz sentido. Então, eu trouxe os dados desse gerador, né? Um gerador da Estemac, ele é cabinado, né? Então ele é próprio para área externa. Lembra aquele gerador que a gente viu no início? Ele está todinho dentro dessa cabine, certo? Então essa cabine existe para poder não molhar, não cair água, né? Sobre o motor, sobre o alternador, está tudo protegido, certo? E também, né, queria abrir um parêntese aqui, que não é um investimento, né, não é uma indicação de qual investimento fazer, né, de qual gerador fazer. Eu escolhi esse da Estemac para trazer para a aula porque ele tem os dados já prontos para poder a gente fazer as contas, certo? Então, por exemplo, está aqui os dados, tá na folha de dados do gerador. A gente tem 3 tipos de utilização para um gerador a diesel. Tem o modo standby, o modo prime e o modo de base, ou base, né? Qual é a diferença de cada um? O standby é aquele gerador que você vai colocar somente para emergência, certo? Então, é aquele gerador que você tá colocando ali que só vai assumir quando cair energia, cair a fase, entendeu? Só para questão da energia, de não faltar energia, a continuidade da energia. O modo Prime é o modo de quando você coloca o gerador em horário de ponta. Então, o Prime é quando você coloca o gerador regularmente, praticamente todo dia, durante algum tempo, mas que ainda que não é o dia todo, é só uma parte do tempo. E o Base é quando você deixa o gerador 24 horas. Então, por exemplo, o Base você vai ter em locais que não tem acesso à rede, né? Não tem acesso a uma rede elétrica. Então, você vai colocar o gerador em Base para poder assumir 24 horas ali da unidade. E o Standby você já vai ter geralmente em unidades que já estão no Mercado Livre ou então que possuem, né, algum tipo de sistema fotovoltaico off-grid, por exemplo, em que não tem mais tanta vantagem em ligar o gerador no horário de ponta, certo? Porque a tarifa já é mais baixa. Beleza? Então, para o nosso caso, para o nosso estudo de caso, que a gente quer colocar no horário de ponta, qual é o modo que a gente vai colocar? É o modo de Prime, né? Então, tá aqui. A gente quer, então,
O de Prime, né, tem essas duas colunas, aqui em kW e aqui em kVA. Lembra que a gente quer 1270 kVA? Então, selecionei aqui, né, o gerador que a gente vai utilizar. Os geradores que a gente vai utilizar. E aí lá embaixo, na última linha, a gente vai ver o consumo dele. O consumo dele em Prime, no modo Prime, é de 268 litros por hora, certo? Como são dois geradores, então cada gerador vai consumir isso. Continuando, a gente tem então aqui os dados do gerador. Eu estou estimando aqui em torno de 600 mil para fazer a aquisição desses dois geradores. Mas dependendo da sua negociação, dependendo do seu poder de compra aí, do seu poder de negociação com o fornecedor, da quantidade de geradores que você compra, pode ser que você consiga mais barato ou mais caro, né? Então pode chegar aí de 500 mil a 1 milhão, mais ou menos, o custo dessa aquisição. A gente tem que a manutenção desses geradores, dos dois geradores, vai girar em torno de R$3.000 mensal. Isso para fazer as preventivas, troca de óleo. Se você tiver, por exemplo, se você terceirizar a manutenção, você vai ter ali um custo mais ou menos de 1.200, 1.300, né, por cada gerador, né? Ou então, se você for contratar um técnico especializado, aí essa manutenção vai ser maior, né? Então, mas basicamente com um custo ótimo de manutenção, você consegue chegar a uns R$3.000 com esses dois geradores. E, como a gente viu, o consumo vai dar 536 litros por hora, porque cada gerador vai ter o consumo de 268 litros, como a gente viu na folha de dados. Certo? Continuando aqui, o que a gente tem? A gente tem um consumo para calcular o consumo mensal. Se o gerador ele consome 536 litros por hora e a gente quer colocar ele no horário de ponta, quantas horas são o horário de ponta? São 3 horas por dia. Então a gente faz o que? 536 litros por hora vezes 3 horas, certo? Só que quantos dias a gente tem horário de ponta? 5 dias, né, na semana. Porque a gente não tem horário de ponta no sábado e no domingo, somente de segunda a sexta. Então a gente tem aí já 15 horas de horário de ponta por semana. E para calcular o consumo do mês inteiro, a gente tem 4 semanas no mês. Então se eu pegar os 536 e multiplicar pelas 3 horas por dia, vezes os 5 dias por semana, vezes as 4 semanas por mês, eu vou ter o consumo então de 32.000 litros, de 32.160 litros por mês desse gerador. É muito diesel, né? Imagina, ter que ficar fazendo esse abastecimento todo mês. Aqui, se tiver um tanque de 10.000 litros, né, praticamente toda semana tem que ficar abastecendo, né? Se for um tanque menor de 5.000, por exemplo, aí tem que ser de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Então, é uma logística, além de todo esse custo, ainda tem uma logística envolvida, né, para abastecer. Então, quando você tem um gerador no horário de ponta, você tem que estar alinhando com o seu fornecedor de diesel, né, para poder estar entregando de forma periódica. Você tem também uma quantidade, né, de notas fiscais que você recebe. Cada abastecimento emite uma nota fiscal. Tem um custo administrativo em cima também, que eu não estou nem considerando aqui. Certo? Mas beleza. Mas o custo do gerador, né? Então o custo com combustível, a gente está falando então que a gente tem 32.160 litros de diesel no mês. Considerando o diesel a R$5 o litro, a gente vai ter então um custo de R$160.800 de diesel por mês. Aí claro, nesse caso eu considerei R$5, mas o diesel muda todo dia. Então, para você atualizar esse estudo de caso, é só você trocar aqui, né, esses R$5. Ah, não, Breno, hoje está 6. Bota R$6 e vê quanto fica. Está 4, bota 4 e vê quanto fica. Certo? Então, a gente tem o quê? O custo mensal com o gerador. A gente vai ter os R$160.800 de diesel, né, que a gente vai estar comprando de diesel, mais os 3.000 de manutenção. Certo? Isso vai dar então
um custo mensal aproximado de 164 mil ou 163.800. Beleza? Então, se você colocar um gerador a diesel nessa unidade, esse é o custo mensal que você vai ter com ele. E aí, a gente vindo aqui, economia com gerador em ponta. Se a gente sabe que o custo do gerador é de 163.800 e que o consumo na ponta é 219 mil reais, o que acontece? Quando você coloca o gerador ele vai entrar no horário de ponta. Então, o custo que você tem no horário de ponta com a sua concessionária, você deixa de ter. Por quê? Consumo zero, que é o consumo do medidor zero, porque quem vai entregar essa energia não vai ser mais a concessionária, vai ser o gerador. Então, em vez de você ter 219 mil com a concessionária no horário de ponta, você vai ter 163 mil com o gerador. Então, é bem mais em conta, né? A gente está falando aqui de uma economia de 55 mil reais por mês nessa unidade. Então, assim, Breno, mas para a unidade que paga 1,5 milhão de energia, 55 mil é pouca coisa. É pouca coisa quando você olha em percentual, mas 55 mil já dá para comprar algum insumo ali para a fábrica, já dá para poder reduzir um pouco ali o custo de produção. Entendeu? Então, assim, 55 mil dá para fazer muita coisa na unidade, certo? E aqui a gente está vendo um ponto só para a economia. Quando você soma várias ações, você consegue chegar aí a 20, 30, 40% de redução na conta de energia. Já teve situação que a gente conseguiu com pouca mexida assim, na unidade, a gente reduzir 50% a conta. Então, são várias ações, né, que você pode estar fazendo, que vai somando. E aí a gente reduz aqui, ó, tem um payback investimento, né? A gente chega aqui, qual que é o payback desse investimento? Primeiro, o que é o payback? Payback é o tempo que o investimento vai se pagar. Se eu estou falando que eu estou gastando 600 mil reais para a compra desses geradores, e ele vai me dar uma economia de 55 mil reais por mês, então, no primeiro mês vou ter 55 mil, no segundo 110 mil, no terceiro 160. Aí, tipo assim, com quanto tempo que, somando as economias, vai dar o custo de aquisição? Esse é o payback. A gente está falando então de 11 meses. Então, você investir 600 mil nessa unidade para compra de gerador em menos de um ano, já tem o dinheiro de volta em economia, certo? Então, assim, de fato, é um investimento que faz sentido, por isso que, por via de regra geral, todo consumidor de média alta tensão, ele utiliza, né? A não ser que esteja no Mercado Livre com uma tarifa mais barata, né? Ou então esteja em um estado que o custo de ponta ele é mais barato que um gerador, né? Por exemplo, eu tive uma situação também com uma unidade do Ceará, que no ano passado, retrasado, alguma coisa, um tempo desses atrás, né? Lá era a Enel, e o que acontece? O custo no horário de ponta era um custo baixo. Estava dando em torno de R$ 1,30 por kWh. E quando a gente colocava o gerador a diesel no horário de ponta, o gerador consumia R$ 1,40. Então, assim, mesmo no mercado cativo, o custo de ponta lá no Ceará na época era mais barato. Hoje já deve estar mais caro, né, por conta dos reajustes. E também um adendo aqui nesse estudo de caso que a gente está falando, que a gente falou, a gente viu, deixa eu até voltar um pouco aqui, para a parte das tarifas, né? Por exemplo, a tarifa de ponta aqui está R$ 2,00. O custo que a gente teve com o gerador a diesel, aqui eu não botei na apresentação, mas eu calculei, dá em torno de R$ 1,50 por kWh.
Então, a gente está tendo uma economia de 50 centavos por quilowatt-hora no horário de ponta, certo? Então, acho que isso é importante também falar, né? O gestor de conta, ele gosta de fazer bastante conta, né? O gestor de conta de energia gosta de fazer bastante conta, né? Vindo aqui para os comentários, o Adrian perguntou, né? Mas essa é a tarifa branca? Não, não, Adrian. Aqui a gente não utilizou a tarifa branca. A gente utilizou aqui somente a tarifa de A4, né? Como a unidade estava em A4, a gente utilizou a tarifa verde de A4, entendeu? Esqueci de pontuar isso também, né? Que essa unidade está na modalidade tarifária verde, certo? Porque a tarifa branca só vai ser possível nas unidades do grupo B, B3, B2, B1, essas unidades. Beleza? Então, gente, é isso, né? Eu queria trazer esse estudo de caso, que é algo bem legal da gente olhar. A gente consegue ver na prática, né, a economia que uma ação faz e as possibilidades que nós, como gestores de energia, como profissionais do setor energético, né, a gente pode fazer para poder a gente conseguir reduzir as contas, né, conseguir trazer ali um trabalho bom, se você trabalha diretamente com o cliente ou se você é o colaborador da empresa, né, então isso aqui vai te ajudar ainda mais, certo? Então, Adrian, te agradeço aí pelas palavras e hoje a gente começou mais tarde também, na correria, né, tentando preparar a aula, trazer um pouco o preparatório da aula, por isso que a gente começou mais tarde, mas a ideia é a gente fazer mesmo essas lives às 14 horas, no sábado. E terça-noite, às 20 horas, certo? Então, gente, agradeço, Adrian, agradeço aí sua presença, tem feito aí bastante presença aí nas lives. Outras pessoas também que entraram, que chegaram a entrar na live. E se você está assistindo, né, a gravação, vou deixar a live gravada, se está assistindo a gravação, pode estar deixando nos comentários também alguma dúvida, ou então pode mandar no direct. Eu gosto que deixe dúvida nos comentários, porque de repente sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, né? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos, um grande abraço e um ótimo final de semana. E um feliz ano novo, né? Está se aproximando aí, segunda-feira a gente vai ter a virada do ano. Então, um ano aí de muita luz e paz, prosperidade para todos nós, certo? Um abraço, pessoal.